Boa noite, pessoal. E hoje vamos ter aqui uma live especial. Vamos estar a falar de mindset e vou ter aqui um convidado especial para partilhar esta live comigo. E vamos estar a falar sobre o estado de mente, que é isto que é o mindset, para percebermos as diferenças e aquilo que poderemos fazer com o mesmo. Só aqui partilhar. Olá, boa tarde. Como é que é, Herbert? Tudo bem? Tudo bem, Pedro? Tá me ouvindo? Estou, está perfeito. Estava aqui a Tranquilo? dizer da nossa live. Vamos falar aqui um pouco sobre mindset. Podes-te começar a apresentar, Ever, para quem não conhece, e Sim. pedir aí à malta para partilhar a live, compartilhem esta live que vai ser importante. Podes começar, Ever? Olá, meu nome é Herbert Barros, para quem ainda não me conhece. Eu sou personal trainer, consultor online. Trabalho muito com consultoria online para o público feminino e também tenho alguns alunos do público masculino. Eu sou formado em bodybuilding coach. E justamente pela minha linha de raciocínio, eu trabalho muito com a mente, que é exatamente o que a gente vai falar hoje. Porque essa linha de raciocínio entre mente e corpo é muito importante. Quanto mais você tiver uma linha de raciocínio tranquila sobre o que você quer fazer, mais fácil o seu corpo responde com relação a isso. Exatamente. Começar aqui com a parte introdutória, começar aqui com uma introduçãozinha para termos em consideração, muitas vezes as pessoas acabam por ter a ideia errada sobre aquilo que é um mindset ou sobre como é que podem atingir determinado mindset. E isto porquê? Muitas vezes as pessoas, se eu estiver a falar muito rápido, podes, podes dizer que nós cá deste lado falamos mais rápido. E muitas pessoas acabam por ter a ideia errada e acabam por querer atingir determinado mindset quebrando etapas. Ou seja, uma pessoa quer ter um mindset de um atleta de alta performance e, no entanto, nem sequer Exatamente. consegue controlar o seu dia a dia, nem sequer consegue criar hábitos nem rotinas que vão ser sustentáveis num longo prazo. E às vezes as pessoas que acabam por errar ou por ter mais falhas naquilo que é o processo, naquilo que é esta caminhada, acabam por ser aquelas pessoas que muitas vezes cobram-se demais a elas próprias, que acabam por gerar sentimentos de frustração quando acabam por falhar e a falha faz parte do processo. E é isto que as pessoas muitas vezes não têm essa consciência. É normal nós falharmos, ninguém é perfeito e o erro tem de ser levado de forma natural. Aquilo que nós temos que perceber é que o erro não pode ser consistente ao longo do tempo. Ou seja, nós temos que conseguir quebrar estes ciclos, temos que arranjar estratégias para conseguir dar a volta a estes erros e contornar estes erros, e ao longo do tempo nós vamos sim construindo o nosso mindset. O exemplo que nós poderemos dar é que, de certeza, ou pelo menos eu falo por mim, o Pedro de há 5 anos atrás não é o mesmo Pedro de agora, não tem os mesmos comportamentos, não tem os mesmos pensamentos, e isto tudo acaba por ser influência de todas as ações, de tudo aquilo que eu acabei por passar até nestes últimos 5 anos, por assim dizendo, e mesmo nós poderemos até pôr, neste caso, pormos este cenário, com estas pandemias todas e com estas situações todas do último ano e meio, garanto que há aí muito pensamento que acabou por mudar nestes últimos 2 anos, por assim dizendo. Se quiseres aí acrescentar esta parte da introdução, Herbert, falar aí. Eu acho que você explanou bem, né, a forma de pensar. Hoje nós vivemos um mundo muito mais online, tanto por conta da pandemia, quanto pela evolução, né, a nível mundial mesmo. Então, assim, nós temos um problema que acabou trazendo essa conexão mais rápido do que realmente as pessoas esperavam. Muitas pessoas não estavam preparadas para passar tudo o que estão passando agora, sofreram muitas dificuldades e ainda vão continuar sofrendo. Eu não sei como é que está aí em Portugal agora, nesse exato momento, se está tudo fechado ou não, mas, por exemplo, aqui o plano estava
aberto numa fase emergencial até 15 de março, já se estendeu novamente o fechamento para 11 de abril e a gente vem caminhando para acontecer tudo o que aconteceu ano passado. A gente viver cada vez mais online por conta dessa pandemia, disso que está tudo acontecendo. E eu lembro que a gente conversou, por conta de tudo isso, as pessoas estão sofrendo muito por causa dos pensamentos delas. Elas estão ficando mais ansiosas, acabam descontando isso na comida, elas não estão conseguindo achar formas de trabalhar a mente para deixar uma situação mais confortável para o seu dia a dia, né? Que é a questão de adaptação ao novo modo de vida, está bem mais difícil hoje. As crianças, por exemplo, elas nascem conectadas, então para elas já está bem mais tranquilo isso. Para algumas pessoas que são mais velhas, como eu, né? Não sei a sua idade, não vou perguntar para não ser delicado, mas, por exemplo, eu já estou beirando os 40. Então, eu cresci num mundo sem internet mesmo, onde a gente conversava com as pessoas, onde quando a gente queria fazer alguma coisa, nós tínhamos que ir até o local. E hoje não, hoje nós vivemos uma outra realidade e as pessoas ainda estão com muita dificuldade para aceitar essa realidade. Mas é o que nós vamos viver daqui para frente. Parece um filme de ficção científica, né? Tem até muitas séries que estão retratando isso e vem retratando ao longo do tempo tudo isso. E as pessoas estão com muita dificuldade para lidar, e isso que a gente deve conversar para trabalhar a cabeça das pessoas de como elas atingirem um melhor condicionamento mental, físico, ajudá-las nesse período, né? A gente trabalha com esporte, esporte gera saúde, gera imunidade, proteção para o seu corpo, para a sua mente. Então é importante para a pessoa se sentir melhor hoje e ela saber que tem pessoas trabalhando junto com elas, como é o nosso caso, para mantê-las com a mente sã e o corpo são. E pegando aí nisto que tu disseste, que acaba por ser importante, esta questão de adaptação a uma nova realidade e que muitas vezes, isto é como tudo, as mudanças traz sempre traz sempre uma situação em que nós poderemos aproveitar e mudar para melhor, por assim dizendo, porque o fato de acabarmos por ficar confinados, por exemplo, nós aqui estamos desde janeiro e só agora é que começámos a desconfinar, por exemplo, os ginásios vão abrir agora em abril. Ou seja, tivemos desde janeiro até agora em abril, basicamente confinados. E já o ano passado passámos pela mesma experiência, acabou por não ser nada de novo. Pronto, aquilo que eu faço e com a forma como eu tento chegar às pessoas é sempre dando estratégias daquilo que podem fazer a nível da rotina. Porque eu acredito muito na sustentabilidade e naquilo que são a criação dos hábitos e a criação de uma rotina, e ao cumprirmos a rotina, como isso também vai influenciar depois o tal mindset, a tal forma de pensar. Mas como eu estava a dizer, nós poderemos como isto seja uma desculpa, por assim dizendo, e vamos descontar na comida. Ou seja, nós poderemos achar que temos um problema, na realidade, é claro que a situação acaba por não estar mais fácil, mas, por exemplo, há pessoas que estão bem piores do que nós, há pessoas que morreram, há pessoas que se adaptaram melhor, há todo um cenário que muitas vezes as pessoas têm a tendência a ignorar e acabamos por olhar mais para o nosso umbigo, por assim dizendo, o que é normal, nós acabamos por ser seres humanos e acabamos por ser, além de sermos seres sociais, como é lógico, nós na nossa individualidade acabamos por ser também seres individuais, então os nossos problemas acabam por ser, ou achamos que são maiores do que os dos outros. Mas a realidade é que nós poderemos, ou há quem aproveitasse esta fase para começar a adquirir hábitos mais saudáveis, por ter mais atenção àquilo que come, para começar a realizar exercício. Só para teres uma ideia, eu acabo por ter bastantes clientes que mesmo com os ginásios fechados acabaram por comprar algum material, treinam em casa, arranjam forma de treinar. Tenho mães de crianças pequenas que acabam, que nesta fase com as crianças em casa, com tudo, acaba por ser não acaba por ser uma dor de cabeça, mas acabam por ter bastante mais trabalho e é mais difícil de criar aquela rotina. E elas conseguiram, isto quer dizer que todas as pessoas
desde que queiram e que se organizem para tal, conseguem criar uma rotina e conseguem criar hábitos que vão ser sustentáveis. E muitas vezes estes hábitos, ou muitas vezes o objetivo que a pessoa que acaba por ter, que acaba por ser estético, e isto, todas as pessoas têm um objetivo estético, não, se disserem que não, estão simplesmente a mandar areia para os olhos, porque nós acabamos por viver com o nosso corpo e cada um de nós é que sabe o pensamento que tem sobre o próprio, se gosta, se não gosta, que parte é que gostaria de trabalhar para gostar mais. É claro que não é isto que vai resolver os nossos problemas exteriores, mas a relação que nós acabamos por ter com o nosso corpo e connosco próprios vai influenciar a relação exterior. Isto também acaba por influenciar o nosso mindset. Isso mesmo, Gila. Quem está aí a assistir à live, se quiser comentar, por exemplo, alguma dificuldade que atravessou durante a pandemia, se quiser comentar alguma história, algum tipo de pensamento, se quiserem, coloquem aí nos comentários, que nós também aproveitamos para comentar e nós também poderemos dar exemplos práticos de como lidamos com determinadas situações, porque é tal situação, eu sou um ser humano, o Herbert é um ser humano, quem está aí a assistir desse lado também é um ser humano. Todos acabamos por ter as nossas dificuldades, por assim dizendo, aquilo que nós temos, ou pelo menos é este o mindset, por assim dizendo, o meu estado de mente é sempre trabalhar no sentido em que devemos de arranjar estratégias para enfrentarmos ou para resolvermos as nossas dificuldades. Acho que travou ali, não sei se foi o meu que travou ou o do Herbert. Então, com a internet. Vocês continuam a ouvir? A ver, neste caso, travou? Digam só aí nos comentários. Será que a live travou? Abrem. Pois, a mim estão a ver, eu é que não estou a ver. Como é que eu. É, exato. Digam só aí. Acho que já voltou. Espera aí. Espera aí que isso tinha travado. Não estou a ouvir ainda, Herbert. Vê lá se não estás a tapar o micro. Eu estou-te a ver, mas não estou a ouvir. Que estranho. E estão a conseguir ouvir desse lado? É que eu não estou a conseguir ouvir deste lado. Fala lá agora, Herbert. Oi, voltou? Ah, sim, já está. Conseguiste ouvir aquilo que eu disse até ao fim? Ou tu deixaste-me também de ver? Olha, viver na internet. Já vi que sim. E travou outra vez. Espera aí ver só se conseguimos colocar outra vez o Herbert aqui na live. O dele estava a travar. Eu vou continuar aqui a falar um pouco da situação do mindset, do nosso estado de mente, como é que nós poderemos influenciar o mesmo através dos nossos hábitos diários, através das nossas rotinas. Só ele vai tentar entrar. Oi, isto hoje está com dificuldades técnicas. Oi, agora eu tô conseguindo te ouvir de novo. Eu estava conectado, mas eu não estava te ouvindo. Você tá me Pronto, era ouvindo? isso. Era isso. Eu estou, agora está perfeito. Conseguiste ouvir tudo o que eu disse até ao fim? Quase tudo, até a parte que meu vídeo travou, Ah, onde ok. você começou a falar para o pessoal se eles quiserem participar, perguntar. Exatamente.
eu acho legal a gente falar da nossa rotina, do que nós fazemos, né? Como Exato. a gente sempre conversa o que que a gente faz, como cria hábitos, né? E eu desenvolvi um método até para criar hábitos, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu falo demais. Então eu tenho, você pode ver, eu tenho três jeitos, eu falo pra caramba. Você lembra que eu brinco lá, que eu sempre falo, eu falo mais que o homem da cobra, né? Que eu fico criando assunto e tal, que eu gosto mesmo de falar essa parte, é muito importante. Então, assim, eu desenvolvi meios de lidar com essa ansiedade. E a internet lá. Está a travar, Herbert. Caramba! É. Mas acho que só está a travar a imagem, por acaso conseguimos-te ouvir. Estavas a dizer que acabas por ser bastante ansioso e que acabas por ter estratégias para Tá lidar com a travando, acho que ansiedade. só eu, né? Podes continuar, que agora está-se a ouvir bem agora. Ui. Perguntar só aqui à malta se eles a mim estão a ouvir bem, e se o meu trava ou se é só o teu que trava, porque eu acho que a ligação aqui está boa, eu acho que é mesmo a tua que está a travar. Deixa só ver se conseguimos, senão vou ter eu que dar continuidade aqui à temática. Nós hoje tínhamos preparado aqui esta questão de nós percebermos como é que é ou como é que está o nosso estado de mente e percebermos aquilo que poderemos fazer para melhorar o mesmo. Aquilo que eu tinha dito no início da live é que as pessoas que acabam por ser mais ansiosas e que por vezes acabam por colocar objetivos que são demasiado exigentes para aquilo que elas estão preparadas para fazer, por norma, esse tipo de pessoas vão sofrer e vão acabar por ficarem frustradas cada vez que vão sair, entre aspas, do plano, cada vez que vão falhar com as suas tarefas. Isto acaba depois por ser transversal a todas as áreas da vida. Eu vou falar aqui um bocado da minha área, pronto, da parte mais estética e da parte que acaba por estar mais relacionada com a atividade física e com a alimentação. E muitas vezes as pessoas que acabam por ter determinado objetivo que é demasiado exigente e que para atingirem aquele objetivo iriam ter uma rotina demasiado restrita, demasiado condicionada e que muitas vezes estas pessoas acabam por ter um contexto diário que acaba por não favorecer aquilo ou às tarefas que necessitam de realizar para conseguirem atingir aquele objetivo e acabam por viver numa ilusão. Acho que é desta. Estava Eu aqui, troquei a conexão lá. ok, estava aqui a dizer, Herbert, já, e depois podes complementar, estava aqui a dizer que as pessoas acabam por cometer muito aquele erro, principalmente as pessoas que não estão preparadas, que colocam objetivos demasiado elevados, que têm que ter uma rotina demasiado restrita, que têm que realizar aquelas tarefas que são necessárias para atingirem aquele objetivo. Estas pessoas vão ter tendência a falhar, vão ficar frustradas quando falham e acabam depois ou por desistir ou por também criar más relações com aquilo que é a rotina ou com aquilo que têm que fazer. E é aquilo que eu costumo sempre dizer, muitas vezes, e nós que estamos aqui deste lado acabamos por ser responsáveis, temos que chamar as pessoas à razão, temos que ver aquilo que é possível ou não atingir com o contexto diário da pessoa, porque muitas vezes o próprio contexto, o próprio trabalho ou a questão de ter outras atividades que têm que ser feitas que a pessoa não pode abdicar, e isto tem de ser tudo levado em consideração
para quando queremos atingir determinado objetivo. E, por exemplo, eu costumo dar sempre este exemplo às minhas clientes, que é, ela quer atingir o objetivo A, mas ela não vai conseguir atingir o objetivo A de acordo com o contexto que ela tem atualmente. Mas nós poderemos atingir o objetivo meio A, ou seja, poderemos ficar a meio caminho daquele objetivo, com o contexto diário. Depois, se daqui, por exemplo, a 6 meses, se daqui a um ano, se ela tiver um contexto diário, se não estiver tão estressada, se já conseguir dormir melhor, se conseguir ter horários para fazer ou para cumprir com aquilo que é a parte alimentar, se está mais descansada para treinar mais pesado e para treinar mais. Então aí depois as coisas são programadas para atingir aquele objetivo. Agora, muitas vezes é aquilo que assistimos e por isso é que a maior parte das vezes, e aquilo que acabamos por ver nos ginásios, nas academias, é que muitas pessoas que acabam por entrar nos ginásios já estão condenadas, entre aspas, ao fracasso, porque têm determinados objetivos que acabam por ser irrealistas para aquilo que é a expectativa da pessoa. Porque muitas vezes é aquilo que é a expectativa que a pessoa acaba por ter e que acha que vai conseguir ou que vai ser demasiado fácil para atingir um objetivo que outra pessoa, por exemplo, levou anos a conseguir atingir, passou por várias etapas, passou ali por um processo em que mesmo a mentalidade da pessoa acabou por mudar. Ver aqui só o comentário da Gil, eu acho que está aí a travar de novo. Exatamente, Gila, concordo contigo, muitas vezes acabamos, ou às vezes acaba também por ser a imagem que é passada, ou seja, muitas vezes, e as redes sociais acabam por não ajudar nisto, porque muitas vezes as redes sociais acabam por demonstrar transformações que já têm um trabalho base, ou seja, muitas vezes a pessoa que mostra uma transformação em que perdeu, por exemplo, 10 quilos, mas que já tinha ali uma base de massa muscular, porque a pessoa já vinha a treinar, só que o que aconteceu? Passa de uma fase em que maximizou o ganho de massa muscular e acumulou ali alguma gordura e depois vai passar por uma fase em que vai perder a gordura, vai maximizar a perda de gordura e quando nós vemos a transformação pensamos, uou, só que as pessoas não veem o que é que está por trás, não veem o comportamento, não veem aquilo que a pessoa teve que passar para atingir aquele objetivo. Então, muitas vezes nós acabamos por ver nas redes sociais, acabamos por ver transformações ou meias transformações, porque a pessoa diz que ficou assim em 6 meses, ficou assim na perda de gordura, mas aquele trabalho que teve anteriormente para o ganho de massa muscular, esse já não vem ali na transformação. E às vezes, e o Herbert aqui depois pode confirmar, que às vezes não é preciso assim muito tempo como as pessoas acham que às vezes é preciso para ganhar massa muscular. Às vezes as pessoas têm a ideia que para ganhar muita massa muscular que é preciso ali 10 anos, mas isto nem sempre é real e por norma, se fizermos as coisas bem feitas, que isto tem muita influência, se fizermos as coisas bem feitas, nós conseguimos atingir ali o nosso potencial, metade do nosso potencial ali no primeiro ano, segundo ano de treino. Podes. Acho que agora é que vai dar. Nos... Eu acho que vai. Eu estava te ouvindo. Por incrível que pareça, apesar da conexão, eu estava te ouvindo. Com relação à transformação, a gente vê na internet pessoas vendendo uma realidade que não condiz com algumas coisas que nós vemos hoje nas pessoas que treinam, né? Você vender um programa que vai te transformar em um mês e fazer você perder 10 quilos, isso gera uma ansiedade, uma frustração, às vezes, por não conseguir aquilo, tremenda. Eu fiz uma live sábado, e aí eu estava falando na live o seguinte, né? As pessoas hoje, elas estão obcecadas com a balança. Então, elas colocam como uma meta, vou perder 10 quilos. E, cara, quantos programas de chá milagroso, cinta modeladora, pílula mágica, shakes. E geralmente esses programas estão atrelados a alguém que vende um desses produtos. Você pode ver, todo grupo fala, vou te ensinar uma dieta que em 20 dias você vai perder 10 quilos tomando chá.
Cara, chá não emagrece. O chá, ele auxilia você a... Tem nutrientes, né? Então ele auxilia você em alguns aspectos fisiológicos, mas você não pode depositar toda a sua energia no chá, que o chá vai fazer você perder 10 quilos. E essa sua obsessão pela balança faz você ter uma dieta, às vezes, tão pobre, que deixa você doente, gera compulsão alimentar. Não sei se você já chegou a tocar, porque a ansiedade por comer o que você não pode, isso faz com que a pessoa gere uma compulsão quando ela come. Então, ela cria um desespero na mente dela. Se você sair daqui agora e for numa festa e você tiver de restrição alimentar e você só tomou chá, só tomou um shake na hora do almoço, você fica desesperado para comer alguma coisa. Mas você é tão refém da balança, que você continua naquilo, né? Se você conseguir resistir a isso, você perdeu os 10 quilos. Aí você olha no espelho e fala, sou a minha melhor versão. Quando, na verdade, uma dieta tão restrita assim, provavelmente levou toda a sua massa muscular. É um assunto bem complexo, né? Mas levou, para falar rapidamente, mas levou toda a sua massa muscular. E aí eu falo para minhas alunas, você quer ser uma melhor versão de si mesmo, onde você olha, se aprecia com tudo no lugar e a roupa fica legal? Ou você quer ser uma versão melhor de si mesma, mais magra e flácida? Porque eu não sei como você acompanha suas alunas, mas é muito comum a aluna reclamar, eu estou fazendo dieta, estou perdendo muito peso, minha bunda está indo embora. É bem uma realidade. A pessoa começa a sobrar pele, às vezes não tem a barriga. Hoje você fez aquele post, né, da barriga inchada, inflada. Quem Foi ganhou outro. coisa no final de semana? As Yeah. pessoas acham mesmo que um final de semana só é capaz de engordar ela. E aí ela chuta o balde. Isso cria uma frustração. Você imagina, Pedro, você tá lá, 20 dias de dieta, perdeu os 10 quilos, você chuta o balde no final de semana, e aí você não consegue se controlar, você cria aquela compulsão, aquela ansiedade, aquela coisa que você tá aqui maluco dentro de casa, na realidade atual que a gente vive, e você começa a engordar. Você provavelmente vai voltar a um ponto antes do que você estava, né? Eu não sei como é que você enxerga isso, mas aqui a nossa realidade é isso. As pessoas procuram algo que seja milagroso. Geralmente quem vende isso é um influencer, é alguém que está lá no Instagram com muitos seguidores. Então você não viu o histórico de treino do... Eu vi você falando do treino, né? A pessoa já, às vezes já tem massa muscular, está treinando há muito tempo, ela tem uma rotina totalmente adaptada. Geralmente tem treinadores, tem nutricionistas, tem nutrólogos que dão artifícios mais rápidos para ela e ela fala que é natural, que foi o chá, que foi a cinta e tal. Então isso cria uma ilusão na cabeça da pessoa e a pessoa acha que aquilo que ela está vendo no Instagram é realidade. Quantos programas estéticos te vendem um resultado que não acontece? Ó, a Bela é minha aluna, a Bela e Luane, que entrou aí na live. Eu demonstrei o meu programa do HIIT do Bumbum. Eu tenho um programa que chama Bumbum dos Sonhos, né? É todo um programa de periodização, desde o condicionamento do iniciante até o avançado, né? Dá total de 3 meses e meio de programação de treino. Eu apliquei os primeiros 15 dias de condicionamento nela, ela perdeu ao vivo 1,5 kg. Em 2 semanas, sem cinta, sem chá, sem milagre, nada, Pedro. Sabe o que ela fez? Eu combinei com ela e falei, ó, você quer? Quero. Então você vai ter resultado, tá? Você vai fazer exatamente do jeito que eu te falar. O treino é esse, você vai para casa e segue sua alimentação. Sem neura, sem maluquice, sem nada. Ela todo dia postava foto da alimentação dela, ela comendo as coisinhas dela. Se ela falha na dieta, a filha dela entrega, entendeu? Então, ela estava lá trabalhando assim, ela não fez nada além de o treino e alimentação e segurou a ansiedade dela. Por quê? Porque ela falava assim, ai, quando eu não treino, eu me sinto ansiosa, mas quando eu treino eu me sinto bem. Ela cada dia melhora, ela vê resultado. E às vezes as pessoas querem um resultado, querem um objetivo muito grande,
desses 10 quilos em 2 semanas quando não condiz com a realidade. Você pode perder 1,5 kg e ter mais condicionamento físico, pode ter uma mentalidade melhor, ela começa a ver resultados. Eu teve acho que a Gilda, né, comentou que às vezes a pessoa tem um objetivo muito grande e aí ela não consegue alcançá-lo rapidamente, isso gera muita frustração. Então, por que você não dá o primeiro passo na criação de um hábito novo, né? Mudar a sua mentalidade? Você falou sobre o querer. Eu sempre falo para todo mundo, você quer? Se você quer, você pode. Se você quer, vai acontecer. Porque tem muito aquilo sobre o que você quer, a mensagem que você manda para o seu cérebro é a mesma que você manda para o seu corpo. Então, quando você quer muito aquilo, você visualiza lá na frente, se você pensar, vou subir aquela montanha, e você der o primeiro passo e se preparar, sabendo que não é fácil, mas você vai chegar lá, e que, por exemplo, nós podemos te ajudar a encurtar o caminho, te mostrar como superar os obstáculos que você vai ter no caminho, sem fazer você regredir, sempre melhorando, você vai chegar lá. Basta dar o primeiro passo, mas você tem que querer. Se você não quiser, não adianta nada. Aquilo que eu costumo dizer para este tipo de situações é, por exemplo, a pessoa, principalmente as pessoas que querem mudar ou que dizem que querem mudar, têm que estar numa situação em que elas acabam por ter determinados sentimentos que são negativos sobre ela própria. Só que qual é que é o problema disto? É que muitas vezes aquilo que elas têm que fazer não pode ser doloroso no sentido em que se for demasiado doloroso aquilo que elas acham que têm que fazer, elas não vão fazer. E muitas vezes isto já vem de experiências. Porquê? Porque todas as pessoas já fizeram algum tipo de dieta para tentar emagrecer e muitas vezes correu Sim, mal. sim. Porquê? Porque Eu fizeram fiz um. restrições desnecessárias e acabaram por perder sim aquele peso inicial, conseguem sim perder algum peso à custa da massa muscular, à custa do glicogênio muscular, porque acabam por cortar nos hidratos de carbono, por exemplo. Aqui acaba por ser uma febre. Existem muitas pessoas que têm medo de comer hidratos de carbono e ainda acham que os hidratos de carbono engordam. E todo este tipo de situações, quando as pessoas já acabam por ter uma conotação negativa sobre aquilo que é uma dieta, já acabam por ter uma conotação negativa sobre aquilo que é o processo de mudança e muitas vezes não conseguem ver além destas dificuldades. E eu posso dizer que estas dificuldades são as dificuldades mais fáceis de ultrapassar. Estas dificuldades requerem apenas conhecimento, requer apenas um bom acompanhamento, no sentido em que as pessoas acabam por ter aquilo que é uma alimentação de acordo com o estilo de vida delas, ou seja, comerem aquilo que estão habituadas a comer, mas nas quantidades certas, e comerem alimentos que vão ser ou que vão acrescentar determinados benefícios ao organismo. Por exemplo, falando aqui na alimentação, existem muitas pessoas que acabam por dizer: eu não gosto de brócolos. Então já não comem bráceas, por exemplo. Existe couve-flor, existem tantas outras couves para se comer, mas como não gostam de brócolos, risca tudo a alimentação. Depois uma pessoa pergunta assim: ok, não gostas de brócolos? Não gostas de brócolos quê? Salteados, gostas? Salteados até como. Não gostas na sopa? Na sopa nunca provei. Então prova para saberes. Não gosto. As pessoas têm a tendência de dizer, e depois vou falar aqui a seguir de uma estratégia até, como é que pessoas que não gostam de verduras começam a comer verduras, mas já vou dizer. Mas as pessoas têm esta tendência para dizer: eu não gosto de determinado alimento. Se calhar a pessoa não gosta daquele alimento em determinada confecção. E se calhar noutro tipo de confecção já vai conseguir ingerir aquele alimento. E isto são ideias que as pessoas acabam por ter na cabeça. Lá está, o estado de mente, que as ideias acabam por influenciar. Muitas vezes as próprias pessoas acabam por ficar reféns daquilo que é fácil. Muitas vezes é pedir comida na Uber Eats ou no iFoods, é tirar alguma coisa processada e colocar no micro-ondas, é ir a alguma cadeia de fast food, e as pessoas acabam por ficar reféns deste tipo de comportamentos em vez de
Se disserem assim, preferes ficar 1 hora na cozinha a cozinhar para cozinhares uma refeição saborosa, e isto eu falo por mim, eu às vezes acabo por estar 1 hora, 1 hora e meia a cozinhar o jantar, dias em que acabo por ter mais disponibilidade, eu gosto de cozinhar e gosto de confeccionar pratos que a ingestão calórica até não vai ser elevada, o prato acaba por ser saboroso, e isto também porque acabo por fazer as coisas ou de condicionar ali a escolha dos alimentos de forma a que esta quantidade de calorias também não se extrapole. Mas, por exemplo, isto tudo acaba por ser possível e isto tudo acaba por trazer mais aderência àquilo que é o processo, acaba por trazer a consistência necessária, porque isto é o trabalho ou é a mudança de hábitos. E isto, a falar na questão das verduras, para as pessoas que não gostam de comer verduras, em vez de quererem comer logo 300 gramas numa refeição de verduras, começam a comer 50 gramas. Em vez de começarem a comer verduras que não gostam, só para dizer que não gostam das verduras, começam por aquelas que gostam e ingerem essa mais vezes e vão introduzindo um bocadinho das outras, que é para também habituarmos o nosso paladar a determinado tipo de alimentos. E educar o paladar acaba por ser bastante importante. Isto é uma estratégia que também resulta com crianças, de nós termos sempre o hábito e criar o hábito de ingerirmos verduras, legumes ou leguminosas em todas as refeições, quando digo em todas, acaba por ser no almoço e no jantar. Quantas pessoas deixam de comer frutas, deixam de comer fruta ao pequeno almoço, deixam de comer fruta à meia da tarde, deixa de, se for preciso, comer fruta à noite, porque acha que a fruta engorda, porque alguém disse que a fruta engordava, e uma peça de fruta, muito dificilmente, tirando a pera abacate, ou abacate, muito dificilmente vai chegar às 100 calorias. E acaba, não há nenhuma peça de fruta que por 100 gramas, a não ser a pera abacate, que chegue às 100 calorias. Há fruta que por 100 gramas fica ali nas 20 calorias. E as pessoas ainda acham que comer fruta vai engordar assim de uma forma miraculosa. Isto acaba por ser também um exemplo de um alimento que vai trazer sabor à alimentação, à dieta, vai trazer também uma maior aderência e com isto também uma maior sustentabilidade. Agora é como tu disseste, nós colocamos, mas se colocarmos a pessoa numa situação de restrição, em que não pode comer determinado alimento, em que não tem variedade na dieta, em que falta nutrientes, a pessoa vai sim perder o peso porque acaba por estar em déficit calórico devido às restrições todas que está a fazer. No entanto, não vai se sentir nada. Não vai se sentir bem com ela própria, não vai se sentir saudável, não vai conseguir implementar os hábitos que tanto deseja, nem sequer vai conseguir atingir o corpo que deseja, porque essa acaba por não ser a forma para alcançar. E como o Herbert disse, e bem, muitas vezes naqueles processos em que há uma perda de peso bastante rápida, muitas vezes esta é à custa de massa muscular, e aquilo que vai acontecer é que as mulheres acabam por perder bastante peso, perdem sim alguma gordura, no entanto também vão perder massa muscular, e esta massa muscular é essencial para manter o tónus muscular. Também poderíamos falar aqui da importância dos hidratos de carbono na dieta, principalmente para quem tem um bom volume de treino, para quem treina várias vezes durante a semana, para quem quer melhorar a performance, para quem quer melhorar o rendimento a nível dos treinos, os hidratos de carbono acabam por ser essenciais, principalmente quem treina com carga, quem coloca intensidade nos exercícios, quem muitas vezes não inventa nos treinos e faz sim as coisas de forma a que o treino ao longo do tempo traga uma progressão, traga um estímulo contínuo para conseguirem progredir, para conseguirem ganhar mais massa muscular. E aqui, pegando estamos aqui meio, a ligação ali daquele lado está um bocado mal, mas está de volta. Falando aqui também, que eu acho que é importante para aquilo que também é o mindset, a tal questão que já falámos um pouco dos objetivos, de estipularmos bem os objetivos e de termos objetivos realistas e trabalharmos em volta do mesmo. E isto porquê? Porque muitas vezes são os resultados, e as pessoas têm que ter consciência disto, a pessoa só vai ali treinar o primeiro mês na expectativa de ter determinado resultado. Se a pessoa atingir determinado resultado,
A pessoa vai se sentir mais motivada para realizar o treino. E ao longo do tempo, são os resultados que vão trazer a motivação necessária. Agarrados aos resultados, acabam por estar também a questão do acreditar, a questão do visualizar determinado objetivo e saber que se cumprir com aquelas tarefas, a pessoa vai conseguir atingir aquele objetivo. Mas a pessoa só vai atingir este patamar, só vai atingir este nível, se a pessoa já atingiu determinado objetivo, se a pessoa já teve aquela sensação de capacidade e saber que é possível. Muitas vezes aquilo que acontece, as pessoas acabam por ter más experiências e estas más experiências depois acabam por condicionar escolhas futuras e muitas vezes também acabam por condicionar aquilo que são algumas crenças e como é que podem atingir ou não determinado objetivo. E isto também acaba por ser importante porque a maior parte, eu acredito que a maior parte das pessoas que têm determinados objetivos nem sequer têm objetivos irrealistas, eles são sim irrealistas no tempo que as pessoas querem ter aquele objetivo, mas se elas começarem a atingirem ali aqueles resultados iniciais, estes resultados vão servir de motivação para a pessoa depois continuar no processo. Porque também muitas vezes aquilo que acontece, o Instagram hoje não está a colaborar. Muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas querem atingir determinado objetivo, acabam por fazer as coisas da forma errada, ao final do mês não atingem nenhum resultado e acabam por ficar desmotivadas. E temos as outras pessoas que até podem ter aquele mesmo objetivo, ali ao final do mês fizeram as coisas todas certinhas e têm alguns resultados. E eu aposto aqui, ponho aqui as minhas fichas todas, que esta pessoa que atingiu aqueles resultados no primeiro mês, que vai fazer tudo para atingir aquele objetivo. E esta pessoa que fez as coisas da forma errada, que se for preciso não teve nenhum tipo de acompanhamento, não atinge nenhum objetivo, não atinge ali nenhum resultado visível, vai desistir e já não vai trabalhar para atingir aquele objetivo. E isto também é uma das razões pela qual eu não gosto de trabalhar no curto prazo, eu gosto sim de trabalhar no longo prazo. Isto porque posso dar aqui o exemplo de uma cliente que a nível de peso perdido, desde que ela começou em janeiro, estamos agora a fazer 3 meses de trabalho, ela só teve uma perda de 1 kg, mas ela ganhou massa muscular e eu sempre lhe disse, não ligues ao peso, estamos a diminuir os perímetros em determinados sítios, principalmente na zona da barriga, que também acaba por ser uma zona em que se acumula bastante gordura, acabou por ganhar massa muscular, acaba por tiramos fotos mensalmente para analisar a avaliação e ela acaba por ter menos celulite, acaba por ter menos gordura, acaba por ter mais massa muscular e acaba por ter um aspecto estético muito mais bonito. E a realidade é que a diferença na balança foi apenas 1 kg. Só que ela acabou, como ganhou massa muscular, perdeu mais gordura que aquilo que é registado na balança e é tal situação. Não devemos de criar esta ânsia pelos números, não devemos de criar esta mentalidade que só os números é que interessam, que só os números e principalmente os da balança que muitas vezes não indicam quase nada e devemos ter sim outros indicadores que vão fazer ou que sirvam de parâmetros de avaliação. Eu, por norma, costumo usar as fotos mensalmente, a questão dos perímetros em várias regiões do corpo mensalmente e a questão da pesagem também tenho ali como referência, mas para percebermos aquilo que está a acontecer. Se está a ganhar massa muscular, se está a perder gordura e estes 3 indicadores vão-me dar ou vão-me fornecer as informações necessárias para eu perceber o que é que está a acontecer. Se alguém quiser dizer algo nos comentários, partilhar aí, ou se quiserem que fale de alguma dificuldade, como é que nós estávamos a falar também de rotina, antes de falarmos aqui da questão dos objetivos, a rotina também para a questão do mindset acaba por ser bastante importante e a realidade é que nós só conseguimos criar uma rotina se nós dermos importância a determinadas tarefas que têm que ser cumpridas, se nós dermos importância a essas tarefas e se nós arranjarmos tempo no nosso horário para as fazer, sem que haja nenhuma desculpa para não as fazer, nós vamos conseguir criar essa rotina.
mesmo que dias haja menos tempo, é preferível nós mantermos a rotina, se for preciso, diminuímos ali o tempo. Por exemplo, vou dar o exemplo de hoje. Hoje acabamos, neste caso, por ter mais trabalho de manhã, no entanto, não deixámos de ir caminhar. O que é que aconteceu? Em vez de caminharmos 50 minutos, caminhámos apenas 30 minutos. No entanto, fomos caminhar. Aqui a questão de manter as rotinas é importante. E quando falamos em rotinas de atividade física, acaba ainda por ser mais importante. Muitas pessoas acabam por ter esta questão da ansiedade, de estarem muitas vezes nervosas, e muitas vezes isto é a falta de movimento que acabam por ter. Acabam por estar os dias sentadas, acabam por estar muitas vezes em frente ao computador, com trabalhos que exigem demasiado stress ou exigência a nível do nosso cérebro, mas isto depois não é correspondido com o nosso movimento, com aquilo que é o estímulo a nível corporal. E muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas acabam por criar esta ânsia, acaba por ser a nível mais psicológico, acaba por ser também às vezes uma falta de movimento que a pessoa acaba por ter, e também o exercício físico, já sabemos, e está mais que estudado, que vai estimular determinados neurotransmissores que vão ser benéficos para lidar com esta parte, tanto a nível cognitivo como a nível do relaxamento, e também existem outras estratégias. E aqui acaba por não ser apenas o treino de força, por exemplo, o caminhar também é bastante importante, o facto de não estarmos a absorver informação, porque muitas vezes nós atualmente, durante uma hora a trabalhar ao computador, acabamos por ver mais informação, passa mais informação pelo nosso cérebro do que há, por exemplo, 5 anos, ou 7 anos, ou 10 anos atrás. Hoje em dia a informação acaba por ser tão rápida e tão difundida que mesmo o nosso cérebro acaba por ter dificuldades em processar a mesma quantidade de informação. E então as caminhadas acabam por também trazer esta parte do descanso para o cérebro. Muitas vezes nós tentamos executar tarefas todas seguidas e nem sempre é benéfico fazermos as tarefas todas seguidas. Se fizermos, e isto qualquer pessoa pode experimentar, se fizer determinada tarefa, depois for realizar, ou se for só caminhar 5 minutos e se for realizar outra tarefa, vai perceber que vai ter mais rendimento ao realizar a segunda tarefa, vai perceber que a caminhada até potencia aquilo que iria acontecer, que neste caso era baixar o rendimento para a segunda tarefa, e aí também a realidade é que o ser humano acaba por ser mais produtivo no período da manhã. Muitas vezes as pessoas têm a tendência a fazer o quê? Deixarem o trabalho para mais tarde, para tentarem compensar o trabalho que fica para trás, por assim dizendo, acabam por sair mais tarde e acabam sempre por criar rotinas que é sempre tudo para mais tarde, em vez de ser para mais cedo. E por isso é que muitas vezes as pessoas têm dificuldades a saírem da cama, muitas vezes as pessoas têm dificuldades para ter um despertar bom, muitas vezes as pessoas têm dificuldades até mesmo a nível alimentar. O facto de dormirem mal, o facto de se deitarem tarde, o facto de ingerirem determinado tipo de alimentos no período da noite, e aqui, atenção, não estou a falar de hidratos de carbono, não tem nada a ver com isso, mas sim alimentos com uma grande densidade calórica que vão promover ali um estímulo desnecessário de determinadas hormonas, e isto também vai prejudicar depois aquilo que é o nosso ciclo circadiano. Também não queria entrar muito por aqui, mas só dar aí também essa chega, que às vezes a própria rotina, o próprio dia-a-dia das pessoas acaba por favorecer aquilo que são os maus comportamentos. E se nós quisermos alterar os comportamentos, muitas vezes também temos que alterar estas rotinas. Temos que deitar mais cedo, temos que acordar mais cedo, temos que fazer mais tarefas no período da manhã. E se, por exemplo, se nós temos trabalho para fazer, é preferível começar a trabalhar mais cedo do que propriamente ficar até mais tarde a trabalhar, porque aquilo que vai acontecer é, já são bastantes horas no trabalho, isto vai fazer com que o teu rendimento acabe por baixar e tu vais ficar mais horas a trabalhar, vais continuar a perder rendimento, ao final do dia já não vais ter rendimento nenhum, e o trabalho que vais fazer ali em 3 horas facilmente farias em 1 hora pela manhã. E por isso é que é às vezes preferível acordar mais cedo, fazer as coisas
num período da manhã. É claro que nem todas as pessoas têm esta possibilidade e por isso as pessoas também têm que sempre ter atenção ao contexto, ao seu dia-a-dia, porque o seu dia-a-dia também vai influenciar naquilo que é preciso fazer para atingir determinado objetivo. Porque também de nada adianta teres um objetivo se tu não consegues contornar o teu dia-a-dia no sentido em que tens horários que não consegues controlar, sejam horários de trabalho, seja responsabilidades extra que tenhas com outro tipo de situações e não consegues controlar esses horários, então não vale a pena teres determinado tipo de objetivos, não vale a pena tentares e a única coisa que vais conseguir fazer é atingir determinado tipo de frustração, a única coisa que vais conseguir ou que não vais conseguir fazer é o trabalho necessário para atingir aquele objetivo. E mesmo que tu te mates a fazer esse tipo de trabalho, como acabas por estar estressada, como acabas por não dormir como deve ser, mesmo o trabalho que estás a fazer pode ter uma influência mais negativa do que positiva. E isto é importante também naquilo que é o treino, porque às vezes as pessoas têm tendência para abusar, às vezes as pessoas têm tendência para deixar de dormir para conseguirem treinar, quando poderiam estruturar o treino para uma menor frequência, poderiam caminhar em direção a um objetivo menor, mas ao menos iriam conseguir caminhar em direção a esse objetivo. E da forma que às vezes as pessoas tentam fazer, nem a metade do objetivo vão conseguir atingir. Só ver aqui. Tá, Zé? Ouvi, ouvi. Engraçado. Eu tô te ouvindo o tempo todo. Aí o meu vídeo trava e fala: obrigado por participar da live do Pedro. Você acredita? Ai, ai. Então, mas continua agora aí um bocadinho, ver se isso não trava. Também para finalizarmos, se for preciso, também voltamos a fazer a live. No outro dia trazemos aqui esta informação e partes da informação aí mais aprofundadas. Diz, podes dizer. Ui, acho que travou. Será que é agora? Cara, eu tô me divertindo com esse Instagram, sério. Quem assistiu a live do início ao fim, se quiser deixar aí o comentário, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, podem colocar aí nos comentários, que eu assim também aproveito para tirar alguma questão, ou se quiserem alguma. Eu não gosto de dizer dicas, mas eu prefiro dar dicas no sentido quando existe uma dúvida específica do que muitas vezes a questão mais geral, porque às vezes uma dica pode servir para determinada situação e vai servir para determinada pessoa e não vai servir para outra. No entanto, se vocês tiverem alguma dúvida específica, alguma situação que tenha mais dificuldades em contornar, posso sim dizer algum tipo de estratégia para vocês experimentarem e depois ver se dá resultado. Aquilo que também temos muitas vezes que terem atenção é que existem muitas estratégias que poderemos fazer para resolver determinados objetivos que pode resultar para a pessoa A e pode não resultar para a pessoa B. E por isso é que também é importante terem a questão do acompanhamento, isto acaba por ser outra benéfica, no sentido em que aquilo que vai acontecer é que vais apresentar determinada dificuldade. Perante a dificuldade vão ser implementadas determinada estratégia. Vamos experimentar a estratégia A pessoa conseguiu resolver aquela dificuldade, perfeito. Também já sabemos que à frente ou mais à frente no processo vão existir outras dificuldades. Isto porquê? Porque dificuldades vão sempre existir. Aquilo que nós temos que fazer ou saber fazer é lidar com as mesmas e utilizar as estratégias corretas para conseguirmos ultrapassar as mesmas. E desta forma nós vamos construindo a nossa caminhada, nós vamos construindo o nosso mindset e nós vamos conseguir atingir determinado objetivo. E como disse no início da live, é preciso ter atenção aos objetivos que queremos atingir. O Insta está de sacanagem, como dizem.
É isso que eu também estava a dizer, foi mais aqui de conclusão. Nós depois havemos de fazer outra live e se calhar nessa live até vou colocar alguma caixa de perguntas para quem quiser ver algum tema ou alguma parte deste tema, por assim dizendo, mais aprofundada, nós depois também poderemos aprofundar mais na live. Hoje houve aqui coisas que aprofundámos mais e houve outras que acabámos só por citar e não acabámos por aprofundar. Normal também, já estamos quase a 1 hora em live, está mesmo a bater aqui praticamente 1 hora. E ficamos assim combinados. Eu vou deixar também a live no feed. Vou deixar a live no feed também para depois quem quiser ver e vamos aí também combinar outra. Temos que ver se depois a internet não falha e que é também neste caso acabou o Weber tinha outro tipo de informações que acabou por não passar que também acabam por ser benéficas para quem está aí a ouvir-nos desse lado e por isso vamos tentar, vamos organizar. Eu depois vou falar também com o Herbert para ver quando é que temos disponibilidade para fazer outra. Por isso, vou dar terminada a live. Obrigado a Gilda por ter estado praticamente na live toda. Houve aí mais pessoas que tiveram quase na live toda. E vejo-vos na próxima live.